Então, vamos continuar com o tarot mental dentro de nossas charlas e nossos estudos. Uma carta interessante, ou um símbolo interessante, seria o símbolo da imperatriz ou imperador também dentro do tarot, já que ele, neste tarot egípcio, representa a pessoa que está consultando. A mulher seria a imperatriz, o imperador seria o homem. Claro que esse símbolo pode aparecer para nós em nossas mentes, geralmente aparece em uma forma determinante, às vezes mais luminoso, às vezes mais escuro. Quando nós tiramos as cartas na mesa, que muitas vezes isso se faz, porque a pessoa quer e porque às vezes nós temos curiosidade também de não forçar nossa intuição, dizer, bom, vou tirar as cartas, vou ver o que surge e vou comparar com o que eu sinto. Então aparece um processo de tentativa de equilibrar el tarot interno con el tarot aquel que nós estamos manipulando. Muitas vezes, nesse processo de usar o jogo do tarot, nós podemos sentir as cartas que vão sair. Mas no caso da imperatriz ou imperador, imperador seria, saindo numa posição correta e principalmente no centro do jogo, é aquela figura que é dona de seu próprio território independente, que se assume e controla esse seu mundo. Não é o mundo que o controla ele, sino que ele tem um controle de seu mundo, de sua estrutura, de sua família, de sua economia, assume a responsabilidade que tem com sua saúde, com as pessoas queridas, com sua empresa, se cuida e cuida dos outros. Então, delimita um território e atua sobre ele como um verdadeiro rei, protector. Quando sai invertido, ou quando vocês não o veem claramente luminoso dentro de sua mente, é porque tem dependências, porque trabalha para outros, e existe uma série de imponderáveis que ele não tem controle. Depende da família, depende de outra pessoa, tem problemas que não lhe permitem se assumir plenamente, está amarrado à sua própria ignorância muitas vezes. Então, não é rei, não é imperador, não consegue assumir o controle e o domínio de seu território, de seus vínculos emocionais e de seus vínculos políticos, materiais, etc. Que em realidade é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas não foi educada para ser rei ou rainha de seu próprio mundo. Não estou falando de um país, de um mundo. Estou falando de seu próprio micro-universo. Digamos que um animal, ele conquista um território, seu habitat, possui e o controla. O ser humano tenta, por momentos, ter um território, é dizer, um patrimônio, um terreno, uma casa, e ter domínio sobre ele, mas são poucas pessoas que têm controle sobre as coisas que ele mesmo tem posse. Muitas coisas estão mudando rapidamente e cada vez fica mais difícil definir quando um ser, um imperador ou uma imperatriz, realmente é um ser independente nesta sociedade. Mas isso é importante, porque quando vocês estão sendo consultados, a maioria dos problemas que surgem no próprio tarot e na própria vida da pessoa tem a ver com esse fato. Ser ou não ser independente. Vamos ver um caso interessante. Nestes dias atendi uma imperatriz que tinha símbolo correto, mas aparecia o trabalho invertido. Isto seria trabalho. E depois aparece o Deus Todo, em uma posição correta. É interessante que o símbolo de todo, quando uno começa a introjetar os néters, que seriam os deuses, em princípio é um símbolo, é um desenho, é uma carta, é a imagem de todos. Mas quando uno começa a meditar em um néter e empieza a sentir o significado profundo
e a interpretação desse símbolo. Muitas coisas acontecem em nossa percepção, porque realmente todo, fora do fato de ser Hermes, de ser Mercúrio, de ser o planeta que está mais próximo do Sol, da luz, de ser o mensageiro dos deuses, para os egípcios todo representava a cultura e o conhecimento, a inteligência. E em termos reais, é um dos elementos fundamentais em todo o processo evolutivo da civilização. Então, não importa se tem uma cabeça de pássaro, ou se é um homem com uma imagem ou uma simbologia diferente, como vemos em Roma, por exemplo, não? É outra imagem, outro símbolo. Mas, de qualquer maneira, quando vocês empiezam a perceber o que todo representa em vocês, ele se transforma em algo luminoso em nossa consciência. É decir, aparecem as imagens de todo, muitas vezes em uma forma constante, cores, luzes, sensações que nos levam a um estado especial de percepção. Todos os néteres se manifestam de formas diferentes. Digamos que as deusas egípcias, Isis, Hathor, têm manifestações extremamente luminosas também. Não quer dizer que uno percebe o Deus como uma figura. Em realidade é interessante, quando nós tentamos perceber um néter ou um Deus, chamemos Deus, porque é a palavra que normalmente se traduz néter, que seria o nome egípcio original de estas forças ou grandes entidades. Mas, em realidade, uno não consegue percebê-las como uma unidade ou como uma imagem única. Na medida que vamos procurando elas dentro de nós, nossa percepção diminui. O que se vê são luzes, cores, sensações fortes que nos possuem. Nunca encontrei uma pessoa que tivesse uma percepção de um Deus como uma percepção plena e absoluta. É interessante, mas em uma época eu conheci pais de santo e mães de santo que incorporavam entidades africanas. E fiz experiências com muitos deles para tentar ver a possibilidade de que os néter egípcios fossem incorporados por eles, já que tinham uma capacidade de incorporação plena, verdadeira, na qual eu já havia testado e observado como um fenômeno místico interessante dentro dos estudos que eu fazia, mas eu queria ver a opção de que um Deus egípcio se manifestasse nessas pessoas que tinham essas qualidades mediúnicas e de incorporação. Não foi possível. A percepção de Deus, o chamado, os ritmos que eu entonava, as músicas e os tambores, que são diferentes dos ritmos africanos que se conhecem, não foi suficiente para que essas incorporações pudessem se dar em uma forma física. Mas sim, a perda da consciência, a percepção do luminoso. Quando eu falo luminoso, é algo que transcende nossa consciência. Não é algo que se pode traduzir com palavras, é uma percepção de algo que seriam os elementos que constituem nossa civilização e nossa psique. Diria que os próprios centros de energia estão comandados por essas forças, mas não quer dizer que elas se manifestam em uma forma física. Podemos manifestar, ver percepções simbólicas, mas não a percepção clara del néter. Quando se vê um todo, que é extremamente importante em todo o processo da evolução da cultura egípcia, a escrita, a palavra, a música, as artes, a agricultura, todo o que permite o nascimento de uma civilização parte de todo. E depois, claro, não? É decir, os outros deuses, que são elementos fundamentais dentro da formação da
cultura egipcia y dentro de cualquier país no mundo los vamos a seguir encontrando. Porque todo habita en nos, en esa necesidad constante de saber, de conocer, de aprender. La justicia es necesaria, así como era en Egipto a diosa Maat, solo que a diosa Maat, que también aparece en esa consulta, aquí aparece como una figura de... A diosa Maat en realidad en Egipto era a verdad y a justicia, cosa que no podría estar separada como está aquí. Es decir, en nuestra cultura y en nuestra civilización un papel escrito vale más que una verdad, es decir, o que puede parecer una verdad mayor, puede ser considerado justo, ainda que no sea verdad. O escrito es más importante que una testemunha. Entonces, los conceptos de justicia que se tinham en la antigua cultura egipcia, en el cual el juez analizaba o que se levava a sua mesa, digamos assim, aqueles que entravam em conflito. Existia um análise sobre a verdade e a mentira. O juiz estava avaliando não só o que se dizia, sino o que podia ser verdadeiro ou falso. Hoje não podemos fazer isso, a justiça está amarrada a uma série de circunstâncias. O juiz tem que justificar sua escolha ou sua sentença, e o justifica em cima do que está escrito. Então, existe uma justiça que não está mais associada à verdade, nem à intenção. Então, apareciam essas cartas, nessa percepção, a imperatriz, relativamente bem posicionada, o trabalho, todo. Quando vejo o trabalho e todo, geralmente são pessoas que são profissionais dentro da área de educação, y dentro de un nivel cultural bastante elevado. Cuando vemos a la justicia vemos problemas, principalmente cuando él aparece con una sensación de choque. Y eso es interesante que ustedes entiendan. El tarot no es una cosa que puede ser totalmente copiada a través de un computador o avaliada a través de un computador. Vocês, tendo o desenvolvimento de um tarot mental, vão a desenvolver sensações, percepções que não têm lógica nem razão nenhuma. E a última cartinha que vemos aqui é uma luta, é um homem em luta por melhorar seus pratos. A luta por seus pratos, é decir, aquilo que o homem precisa para se alimentar, crescer e se realizar. Não é um prato de comida único, não é um salário, é sua própria realização e alimentar seu espírito. Se o homem não evolui em um processo emocional de realização, em um processo de evoluir espiritualmente, o prato de comida só não vai permitir que ele seja feliz e que se realize como ser humano. Então, quando vejo essas cartas, o que eu vi? Conflitos em sua própria realização através de sua vida profissional, ameaças. Sim, hoje os profissionais se podem sentir ameaçados de muitas maneiras, perda de emprego, salários, temores profundos, temores de cometer erros e temores de perder sua própria independência. Então, quando vemos o medo, vemos sempre a sensação de fragilidade no processo de independência, que é o que gera mais conflito nas pessoas, depender de outros. Para alguns, depender de outros é normal, para a maioria. Depender do Estado, depender do salário, depender do chefe, depender do empresário. Pode ser para muitos uma coisa normal, para outros pode ser trágico. Se tem que depender dos filhos, depender da família. Quando a pessoa adquire sua independência, sua liberdade, sua capacidade de decidir o que está certo e errado para ele, perder isso é como perder sua vida. E essa foi a crise principal que eu vi nesse simbolismo com esta consulta.
a sensação de que seu estudo, sua profissão, sua vida como ser independente estava dentro de um risco que podia levar a depressão, enfermar-se e perder até o desejo de viver. As cartas pueden decir algo simbólicamente, pero internamente ellas se procesan y nos llevan a otro nivel de percepción. Sentir exactamente o conflicto que la persona está percibiendo en ese momento. Es como si no consiguiese entrar dentro de la persona. Es algo mediúnico. Entonces no podemos hablar con las cartas só de evidencia. Todo el desenvolvimiento del tarot mental es el desenvolvimiento de una capacidad mística de un individuo de se integrar con el otro. Y eso acontece en una forma mediúnica, en una forma de evidencia, de ver y sentir. A mediunidad y o ver, percibir, escutar, vivenciar. Então, estudar os símbolos é algo que eu deixei para todos. Se querem fazer isso, lo podem conseguir na Amazon Kindle. Está em meu nome, Jorge Aguer, os símbolos do tarot e suas interpretações. Mas eu volto a insistir, mais importante que qualquer interpretação de qualquer livro de tarot é o desenvolvimento de sua capacidade de se internar, se vincular com a simbologia, trazer ela para dentro de vocês e na hora que vocês estão evocando e sentindo, abraçar essa pessoa sem medos, sem julgamentos e sem temores. Tem que ser uma comunhão, uma mediunidade em uma forma plena e absoluta. Só assim vamos sentir a pessoa. E acreditem, sentindo a pessoa, e ela sentindo-se abraçada nessa comunhão de percepção, já temos meio caminho andado para superar os medos e a angústia que muitas vezes se incorporam nessa pessoa, como se fosse um fantasma, uma larva que os corrói por dentro. O medo é isso, é um inimigo interno que nos enferruja e não nos deixa avançar. Então, por hoje, deixamos essa charla e nos vemos na próxima semana.